tipo assim, ó, vendas ela é tipo o oxigênio pra empresa, saca? Tipo, sem esse setor, a gente não respira. A gente tá sempre tipo, meu Deus, como é que vai ser o próximo mês? Como é que vai ser o próximo mês? Como é que vai ser esse ano? Agora, com vendas, tu respira. E aí tem um outro ponto aqui que eu acho bem importante citar, que é a questão de, tipo, ter uma cultura agressiva de vendas, saca? Tanto que a gente fala bastante da agência organizada, já falou algumas vezes aqui no Bolha Podcast, né? E já saibam, se tu cair numa reunião, a gente tem uma cultura agressiva de vendas. A galera... Tu vai comprar. A galera vai atrás de ti, a galera vai te ligar, eles vão te mandar WhatsApp. Porque é isso, mano. A gente tem que correr atrás, realmente, fazer a coisa acontecer. E pra isso tem que ir atrás do cliente, é até a última ligação, é até a última mensagem, até o último dia. Então, assim, não só ter uma cultura, não só ter um setor de vendas, mas ter uma cultura agressiva de vendas. A tua empresa tem que respirar vendas. E sem contar que é muito legal. Pô, vendas é gritaria, bateçada de sino, festa. E, cara, é muito massa. É muito massa. Assim, é uma coisa que mudou a energia da empresa. Sim, depois que a gente teve esse setor. E não só pra quem trabalha com as vendas, mas pra todo mundo. Exato. Tanto que a gente já tá até pensando em como é que a gente vai separar, né? O operacional e o comercial. A galera de vendas é meio barulhenta, o restante da galera fica meio de cara. Exato, a galera tá lá criando, tentando pensar uma estratégia e o outro tá lá, vamos fulano e tal, parabéns, seja bem-vindo à agência organizada. Então, mas é demais. Só que não só de vendas vive um negócio. E isso nos leva ao nosso quinto ponto, nossa quinta lição. Exatamente. Que é o seguinte, um processo comercial, ele te leva mais rápido pro teu objetivo. Mas processos de gestão vão te levar mais longe. Ou seja, não adianta vender que nem louco e não ter o que fazer com esses clientes, não conseguir atender esses clientes, não conseguir dar um bom suporte e oferecer um bom serviço, um bom produto, enfim, né? E eu acho que daí esse crescimento focado só na venda, ele não é sustentável a longo prazo. Exato. Porque aí tu vai... tu te queima no mercado. Exatamente, era o que eu ia dizer. Tu te queima no mercado. Tipo assim, eu vou ter só venda, mas daí quando chega na operação, na hora de entregar... Eu não satisfaço. É uma bagunça, cliente, né? É desorganizado, eu não consigo entregar um bom resultado pro cliente. Cara, vai adiantar? Tu vai crescer, porque se tu tá vendendo, tu vai crescer. Não adianta, né? Tipo, se eu só vender, eu vou inevitavelmente crescer. Mas agora, será que vai ter longevidade o crescimento que eu tive no ano, ou em 2, 3 anos, ou nos meses, enfim? Provavelmente não, né? Ou eu vou crescer a custo de torrar a minha empresa com um monte de cliente, né? Vai valer a pena? Cara, nossa visão não. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tenho que ter uma cultura de vendas muito forte e muito agressiva, eu também preciso ter uma cultura de gestão de processo, de criação de processo, de organização interna, para garantir que depois que aquele cliente entrou, ele vai ter uma boa experiência, ele vai ter um bom produto, ele vai ter um bom serviço, uma boa entrega, né? E para fazer isso, eu preciso ter processo, eu preciso ter um bom produto, obviamente, e eu preciso ser um bom gestor. Perfeito. Só que para fazer boa gestão, eu tenho que ter processo que me permite auditar. Né? Auditar essa operação, né? E tu que é o cara dos processos aqui na Dom, como que tu explicaria rapidamente, assim, pra galera que tá nos ouvindo, o que é um processo, ou como encabeçar um processo, tipo... Porque tem muita gente que tem uma empresa que a pessoa só foi fazendo aquilo que ela sabia fazer e não sabe o que fazer a partir de agora. Tipo, como eu começo a criar um processo? O que é um processo? Porque eu acho que essa palavra é tão comum nesse mercado e eu acho que ninguém, de fato, para pra explicar como começar a fazer isso, sabe? Eu acho que eu definiria processo, tipo assim, ó, o processo, ele nada mais é do que a padronização de algo que tu vê que acontece recorrentemente na tua empresa. Tá. Então, por exemplo, se todos os dias a gente tá fazendo reuniões de vendas, eu consigo criar um processo pra minha reunião. Certo? Porque todo dia acontece reunião de vendas. É tipo um padrão, um to-do list pra aquela tarefa ser executada. Eu não diria que é um to-do list. Talvez parte do processo tenha um to-do list. Mas é mais tipo assim, ó, é a padronização da execução de alguma tarefa que acontece várias vezes no mês, ou na semana, ou às vezes no dia, né? Reunião de vendas acontece, a gente chega a fazer, sei lá, 24 reuniões em um dia de vendas. E para tudo que acontece mais de uma vez, ou acontece repetidas vezes num dia, no mês, na semana, tu consegue criar um processo, que é o quê? O padrão de execução daquela tarefa. Então, vamos pegar o exemplo do processo de vendas, né? Eu consigo criar um processo comercial para fazer a reunião de vendas com o meu cliente. Como que vai ser esse processo, né? Eu vou sempre começar
fazendo um alinhamento de expectativas. No nosso caso, a gente sempre começa com uma quebra de gelo. Sempre, toda reunião de vendas vai começar com uma quebra de gelo. Depois a gente vai para sempre um alinhamento de expectativas. Como é que vai funcionar a reunião? Depois eu vou ter sempre uma etapa de questionário. Eu vou sempre fazer um questionário com o meu cliente, entender se ele tá no momento, entender sobre o negócio dele é importante pra gente saber se a nossa solução encaixa. Depois a quarta etapa é sempre fazer a parte da apresentação, ou seja, apresentar o produto com o PDF na tela. Tá, que PDF? É sempre o mesmo? Óbvio, é sempre o mesmo. Então vai ter um PDFzinho. Então tu vai criando processos Perfeito. que são esses padrões de execução daquela mesma tarefa. Assim como a gente, um tempo atrás, criou os processos de criação de conteúdo. Exatamente. Então, como é que se começa a fazer um conteúdo? Exato. Ah, sempre faz. Primeiro tal coisa, depois aquela outra coisa. Exatamente. E o processo, ele vai nos mínimos detalhes. Por exemplo, a gente tem um padrão de onde a pessoa coloca a legenda lá dentro do ClickUp, que é a plataforma que a gente usa hoje para fazer organização interna. Existe sempre um padrão de onde ela vai colocar se aquele conteúdo é topo, fundo ou meio de funil. Existe sempre um padrão, existe um padrão de organização daquelas publicações. Então elas ficam todas como se fosse um packzinho, né? E aí dentro da agência organizada a gente dá mais detalhes sobre isso, link na bio. Mas existe esse padrão de organização de onde que ela vai subir aquelas publicações que ela tá fazendo. Então isso é o quê? Isso é processo. Perfeito. Outra coisa que é processo. Terminei a minha parte, como é que eu faço essa passagem de bastão? Eu sou planejamento de conteúdo, eu escrevi todas as legendas, montei todo o planejamento desse mês. Como é que eu passo esse bastão pro designer pegar esse planejamento? Existe um processo para isso. Onde é que é? Eu tenho que mover essa tarefa para tal lugar e atribuir o designer. Então, esses são os processos. Perfeito, perfeito. É esses padrões de execução. E aí, o líder rigoroso, ele entra nessa parte de processos, garantindo que o time está executando esse processo. Saca? Então, o cara que é rigoroso, ele não vai deixar passar o time que não faz o processo do jeito certo. Né? Então, aí entra o papel do líder que é chato com esse tipo de coisa. E por que a gente fala que uma empresa que não tem processos de gestão é uma empresa que não vai muito longe? Porque ela é uma empresa desorganizada. Então, ou ela vai perder informações importantes no caminho, vai perder prazo, vai deixar cliente insatisfeito, ou vai acontecer aquilo que a gente falou na primeira lição, que é a pessoa muito boa, muito qualificada que tu contratou, talvez ela não queira ficar na tua empresa, porque ela é muito boa para lidar com tanta informalidade, né? Com tanto processo mal feito, ou processos que não existem. Então, a pessoa, ela sabe que ela quer uma coisa melhor, um trabalho mais confortável, de certa forma, para ela poder ser tão boa como ela é, sabe? Então, a empresa que não tem processo, que é desorganizada, ela não vai muito longe, porque nada vai dar certo por muito tempo. Porque conta muito com a sorte. E eu acho que a questão dos processos também vai dar inteligência pra tua empresa. Tipo assim, inteligência de dados e inteligência de processo como um todo, né? Tipo assim, imagina se a gente não tivesse um lugar onde a gente consegue visualizar tudo que tá acontecendo no mês com os nossos clientes. A gente não soubesse o status de cada planejamento, de cada cliente, onde é que tá cada cliente, a gente não tivesse... Como é que tá cada tarefa, né? A gente não tivesse, tipo, dashboards que nos digam com clareza, com números claros, tantos por cento dos planejamentos já estão prontos, esses clientes aqui já estão com essas etapas prontas, saca? Imagina não ter isso. A gente não ia ter justamente essa inteligência pra poder tomar decisões melhores, pra fazer gestão de fato. Entender onde é que tá o furo, né? Exato, porque se eu não tenho processos, eu não tenho como fazer gestão. Se eu não tenho processo, eu não tenho gestão. Eu tô só... Tá todo mundo no modo faça você mesmo, do it yourself, tá Sim, ligado? é verdade. Tipo assim, e no modo do it yourself, tu não faz gestão. Tu só vive o mês, tu conta com a boa vontade de todo mundo, de que tá todo mundo fazendo o que tem que ser feito. Agora, cara, a partir do momento que tu é 5, 6 pessoas no time, tu já não consegue olhar no detalhe o que cada pessoa tá fazendo. Por isso que entra o processo. Até porque daí tu fica muito na mão dessas pessoas, né? Exato. E tem outro aí ponto... a pessoa ficou doente. Não, e aí tem outro ponto muito importante. Se eu não tenho processo, eu fico na mão da pessoa. Aí a pessoa sai, e agora? Como é que eu faço pra executar... Não sei que o fulano terminou, eu não sei que etapa que tava, eu não sei nada. E pior, como é que eu faço pra executar o que o fulano tava executando? Se era ele que executava, ele fazia do jeito dele. E agora, quando a próxima pessoa entrar? Como é que eu vou explicar pra ela? Saca? E acho que, no exemplo, usando o exemplo do comercial de novo, acho que esse é uma grande sacada do processo, porque aí tu começa em vez de depender sempre da pessoa, tu deixa de depender da pessoa pra depender do processo. E o processo, ele não fica gripado, o processo não tem imprevisto, o processo, ele não sai da empresa do dia pra noite, porque ele tá sempre ali.
prontinho, saca? E ele te dá essa segurança também. Eu não vou depender sempre da melhor pessoa da história, porque se eu tenho um bom processo, bom redondinho, a pessoa seguir, a coisa vai andar, a coisa vai acontecer, né? E eu consigo também ter essa segurança de, bom, o fulano saiu, tudo bem. Precisa encontrar, obviamente, outra pessoa que vai executar bem o trabalho, mas o grosso já tá pronto. Tipo, a estrutura já tá pronta. Ele só tem que seguir essa estrutura. E no processo comercial isso é muito bom, né? Que, tipo assim, entra... saiu o vendedor X, vai entrar o vendedor Y. Tudo bem, já tem todo o processo, já tem todo o padrão do PDF, já tem todo o padrão dos gatilhos e das coisinhas que a gente usa, assim, pra dar todo aquele toque, deixar a reunião toda redondinha. Porque eu não dependo mais só de ter a pessoa ideal. Melhor vendedor do mundo. Óbvio que tem mérito do vendedor, né? Mas o processo ele já tá muito redondo, as coisas que a gente fala já estão muito padronizadas. E quanto mais padronizado, quanto mais processual, melhor. Menos na mão de pessoas tu vai ficar.